E se eu te falar que existe um segredo obscuro sobre a Microsoft que ela não quer que você saiba? Pois é, eu vou revelar tudo que ela esconde por baixo dos panos, mas é lógico que eu preciso do seu like, né, poxa, pra comprar alimento. Comprar alimento. E bom, isso é relacionado a quem quer utilizar o sistema mais novo da empresa, que é o Windows 11. Pois é, ele é bem controverso e divide bastante opiniões. Uns amam, outros odeiam. Porém, é fato que nessa altura do campeonato, muitos anos após o seu lançamento, já era para ele estar muito mais otimizado e redondinho. Sim, porque não sei se você sabia, mas existem muitas pessoas que estão passando por problemas, travamentos e perrengues no Windows 11 ainda atualmente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu vou me basear na minha experiência e também na experiência de outros usuários que eu vi nos comentários dos vídeos que eu fiz e também nos fóruns e coisas da internet por aí, né? E basicamente foi o seguinte: eu instalei o Windows 11 em um notebook que não era meu principal, eu estava utilizando ele lá de boa algumas vezes para editar alguns vídeos, fazer algumas coisas, tanto que você pode assistir a minha análise que eu fiz do Windows 11 bem perto do seu lançamento. E lá eu até recomendei o sistema, falei que ele era confuso, tinha algumas coisas que precisava melhorar sim, mas ele dava pro gasto, você conseguia usar tranquilamente, ainda não estava redondinho, mas dava para brincar, né? Porém, alguns anos depois, quando eu montei um novo computador e fui utilizar o Windows 11, adivinha só, eu tive as maiores dores de cabeça do mundo. Tanto que eu até fiz um compilado dos piores bugs e travamentos que eu presenciei nesse vídeo ao fundo, e você pode conferir depois para quem está duvidando. E muita gente disse também que eu estava me contradizendo, porque eu tinha recomendado o Windows 11 nesse vídeo anterior, só que depois eu desrecomendei. Bom, basicamente o que acontece é que esse sistema tem diversas versões instáveis e também vai depender de alguns fatores para funcionar bem. Agora eu não vou saber ao certo qual versão específica que é a menos bugada, porém, se vocês verem nos comentários, nos fóruns, vão perceber que ele divide bastante opiniões. Tem muita gente que fica em cima do muro, tem outros que falam que amaram e outros que odiaram. Se vocês verem essa votação aí que eu fiz, tá certo que a maioria venceu, né? Falou que o Windows 11 é um bom sistema assim, não teve problemas, porém, teve uma grande parte de pessoas que não gostaram e falaram que é um sistema ruim. Eu reconheço que ele está melhorando, porém a Microsoft está demorando demais, cara. Ele é um sistema lançado em 2021 e nessa altura do campeonato era para estar estável em todas as versões. É o que eu sempre falo. Para um sistema ser bom, não tem que pegar a versão mais atualizada, a versão mais específica e tal. Não, cara. É você instalou uma versão e já é para estar redondinha, rodando de boa lá, sem problemas e dores de cabeça. Para de passar a mão em cima de cabeça. O quê? Para de passar a mão em cima da cabeça do sistema operacional ruim. Vocês têm que parar com isso, poxa. E eu não vou saber ao certo por que isso acontece. Talvez seja a compatibilidade de algumas peças, talvez seja problemas de atualização, de compatibilidade, pode ser um monte de fatores, né? Se nem a Microsoft veio a público e disse isso, quem sou eu, um mero mortal, para falar alguma coisa para vocês? Existem apenas especulações que é esse tipo de conflito que dá em determinadas peças. Tem gente que fala que se for um hardware da AMD não funciona bem, se for uma placa de vídeo tal. Eu acho isso uma grande besteira. Se realmente for verdade, tá feio pra Microsoft, hein? Tanto que esse vídeo aqui a Microsoft vai gostar muito de ver, né? Ironias à parte. É lógico que ela vai ficar bem pistolinha, né? Obviamente que a Microsoft não vai ver essa porcaria aqui, mas deixa eu me gabar um pouco, vai, pô. Ô Microsoft, vê aí. Mas isso não era pra ocorrer, é uma coisa que a empresa jamais vai vir a público e admitir. Por quê? Porque pega muito mal, cara. Talvez o que pode acontecer é ela vir a público e admitir que o Windows 11 foi um fracasso anos depois, ou falar o real problema, assim como aconteceu com o Windows Vista, que ela admitiu que foi um fracasso, porém apenas anos depois, quando ela já tinha o Windows 7. O que pode acontecer é quando vir o Windows 12, ou seja lá como ele for chamado, aí sim ela volta lá, dá alguma entrevista e comenta sobre esse tipo de problema, né? Mas agora tá meio que proibido falar sobre isso. Então, se você pensa em instalar o Windows 11, tome muito cuidado, pois você pode ser
um dos azarados, assim como eu fui, né? Na verdade, eu vivi nos dois mundos. Eu vivi no mundo do sortudo, que funcionava muito bem na minha versão antiga lá mesmo, utilizando a versão mais atualizada, né? Funcionava de boa. E depois que eu fiz a mesma versão específica no meu computador novo, começou com esses problemas. E olha que eu tentei resolver, desabilitei o Windows Update, mexi no painel de controle, um monte de configurações que a galera falava lá, mexi até no CMD pra vocês terem ideia lá, uns comandos, mas nada disso funcionou, tá? Então, realmente acontece esse tipo de problema. E para quem fala assim, o Windows 10 também era instável no começo e tal, sim, mas muito menos instável do que o Windows 11, cara, porque o Windows 10, por exemplo, em 2015 ele foi lançado, né? Em 2017 ele já estava redondinho, funcionando muito bem. O Windows 11 vai fazer o quê? Quase 3, 4 anos que tá aí no mercado, né? Então é bastante tempo, já é um tempo suficiente para a empresa ter corrido atrás do prejuízo e ter corrigido esses bugs e problemas, né? Mas por enquanto não é o que vimos. E eu reconheço que ele é um sistema muito mais avançado que o 10 em diversas coisas. Você tem que clicar bem menos, tem funções que tem nele e não tem no 10, por exemplo. Ele é um sistema bem mais automático, automatizado, podemos dizer assim, sendo que o 10 era um sistema muito mais manual. Porém, devemos admitir que atualmente em 2024, até mesmo 2025, antes do suporte acabar, o Windows 10 continua sendo a melhor opção para quem quer estabilidade e confiança, né? O Windows 11 está chegando lá, mas ainda não chegou, né? A Microsoft está errando em alguns pontos, né? Mas para quem não é o azarado e tem sorte de rodar o Windows 11 de boa, aí não vai reclamar, porque ele tá muito bom sim. Tanto que, como eu comentei lá, o meu amigo externo, o canal Old Gamer, ele até falou que parece que ele tá utilizando o Windows 10, de tão parecido e de tão igual que ambos são, nessa questão aí de não dar travamentos, de rodar tranquilo e tal. Então tem pessoas que presenciam isso sim, mas fica a dica, se você quer instalar e utilizar como principal, você pode ter esse tipo de problema. E outra coisa, antes que falei, você errou em alguma coisa. Não, cara, eu fiz de tudo. Eu instalei todas as configurações possíveis, mudei as minhas peças, formatei 3 vezes, instalei diversas versões diferentes para ver se o problema não era naquela versão específica do Windows e não era problema de software, mas eu comprovei que não, cara. Eu fiz de tudo, virei esse computador de cabeça para baixo e não deu certo, mas como eu falei no notebook antigo, tá lá funcionando numa boa. Então são dois mundos totalmente distintos, da água pro vinho, né? Mas isso mostra que ele é um sistema imaturo, que para ele ser um sistema bom, ele tinha que funcionar bem em tudo, não é, vou funcionar melhor aqui, sei lá, nesse computador, nesse hardware, não. Existe isso, até beleza, vai ter uma variação, que alguns Windows funcionam melhor em Intel, em AMD e tal, mas não é uma diferença discrepante, um negócio assim, nossa, que vai mudar, vai travar tanto assim. Não, cara, se acontece isso, você já vê que a coisa feia, a Microsoft está com problemas, né? Desculpa aí falar na sua cara, Microsoft, mas é o jeito, aqui a gente sempre tem transparência e sinceridade, mas fica tranquila, Microsoft, que logo logo vai vir uns fanboys aí defender você nos comentários. Aguarde, eu aguardo os fanboys aí também pra gente conversar e discutir um pouquinho, vai, vou curtir. E já comente aí se você teve problemas ou se você é do outro time que não teve, né? Vamos ver se tá bem disputado, qual é que é. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Aquele forte abraço de sempre. Até a próxima. Valeu e fui!